Na noite desse domingo, a diretoria do Flamengo conseguiu convencer o técnico Jorge Sampaoli a continuar no cargo. O termo é esse, convencimento. Depois que foi decidida, horas antes, a saída, o desligamento do preparador físico Pablo Fernandes, velho companheiro de Sampaoli em diferentes clubes nos quais trabalharam, o técnico poderia eventualmente acompanhar seu velho parceiro. Essa era a possibilidade que preocupava a diretoria rubro-negra, que queria, claro, a manutenção do técnico, pois uma troca a essa altura poderia comprometer o trabalho em andamento justamente quando o Flamengo reage na temporada, com boas atuações, participando aí de duas competições com possibilidades reais de título e o próprio Campeonato Brasileiro, embora muito longe do Botafogo, com mais de um turno a ser disputado, evidentemente ainda alimenta as suas esperanças de brigar pelo título nacional. Pois foi um domingo movimentado, que já cedo teve contatos do vice-presidente de futebol Marcos Braz com o presidente Rodolfo Landim, que está no exterior. Landim não sabia de tudo que aconteceu, da agressão do preparador físico ao atacante Pedro. Foi comunicado pelo Marcos Braz. Depois, Braz conversou com Sampaoli e foi marcada uma reunião para a noite. Essa reunião começou às 8h30 da noite, mais ou menos, no Rio de Janeiro. E, ao longo do dia, novo contato com o Landim, que deu as autorizações para algumas decisões, como, por exemplo, o desligamento de Pablo Fernandes. Atenção para esse detalhe, não está definido se será uma demissão por justa causa. Ele não foi demitido ainda, já sabe que não fica. A demissão vai ser oficializada agora no começo da semana, já que num domingo você não consegue fazer esse tipo de procedimento, Você tem que esperar segunda-feira, dia útil, envolve o RH, setores outros do clube, para que isso seja feito de forma legal e correta. Houve uma preocupação para que não respingasse no clube nenhum tipo de problema por uma decisão precipitada, o que explica, de certa forma, a demora de quase 24 horas para que tudo fosse contornado. Mas é fato que mais cedo, eu até dei essa informação nas redes sociais da Jovem Pan, mais ou menos na hora do almoço, por volta aí de 1 da tarde, a informação que eu obtive é que a diretoria do Flamengo definiria hoje se São Paulo ficaria ou não. De fato, ela conseguiu definir no domingo a permanência do técnico. O filho do Pablo Fernandes, o Marcos Fernandes, também preparador físico, segue no clube. E um outro profissional será contratado por Sampaoli, porque é a equipe dele, então ele escolhe um novo preparador físico. É uma reposição, gente. Saiu esse preparador que agrediu o Pedro, vem um outro profissional para trabalhar junto com a equipe do técnico. No dia que o Sampaoli vai embora, vai todo mundo, igualzinho aconteceu com o Jorge Jesus, Vitor Pereira, com o Paulo Souza, com outros profissionais, Domenech, que trouxeram alguns outros companheiros com eles, e depois que os técnicos saíram, todo mundo foi embora. É importante frisar que, além do Marcos Braz, o Bruno Spindel participou da reunião com o técnico São Paulo, e o Diogo Lemos também, que pertence ao Conselho de Futebol do Flamengo. Os dirigentes eles demoraram, como eu disse, a resolver essa questão, porque havia de fato a preocupação de que digamos assim, acelerando o processo, as coisas poderiam sair do controle e, de repente, uma decisão até eventualmente precipitada, o Sampaoli poderia pedir o boné. A preocupação era essa. Já tinha o nome do Rogério Ceni, inclusive, pronto para chamar o ex-técnico do Flamengo do São Paulo para reassumir o cargo se o Sampaoli resolvesse acompanhar o Pablo Fernandes, que era uma possibilidade real. Embora o Pablo Fernandes seja o responsável pelo ato, ele que agrediu o Pedro, o São Paulo não tem nada com isso, não foi ele que agrediu, As pessoas não são responsáveis pelas atitudes impensadas e descontroladas das outras, mesmo quando trabalham juntas. Mas ele poderia querer acompanhar o companheiro, não se sentia à vontade para continuar depois de um profissional que ele levou para o Flamengo ter agredido um atleta, mas acabou resolvendo que vai aceitar ficar, topa ficar, quer continuar e tudo mais. E detalhe, os jogadores não participaram da decisão, ficaram totalmente afastados. Um ou outro foi para a rede social e tal, mas os jogadores não foram ouvidos. A decisão foi tomada pela diretoria em conjunto com o técnico, tá? Outro detalhe importante, sobre tudo que aconteceu no sábado, pouca gente viu a agressão. E por que isso? Vestiário pequeno do Estádio de Independência, houve uma confusão, uma discussão lá de fora, então tinha aquilo acontecendo, outros comemoravam a vitória. Tinha pouca gente lá dentro. O próprio São Paulo, quando foi para a coletiva, não tinha, segundo eu apurei, uma noção exata do que tinha acontecido, o tamanho do problema, a gravidade do problema, Ele só foi entender depois, Ele comanda o treino nessa segunda-feira, conforme estava programado. Durante o dia, o técnico e os dirigentes deverão elaborar uma espécie de comunicado, que pode ser uma nota, pode ser um pronunciamento, pode ser entrevista, vamos ver o que vai acontecer, para explicar melhor toda essa situação e a tomada de decisão. Um ponto que pesou muito para que o São Paulo resolvesse ficar, mesmo sem o seu longo parceiro que cometeu essa bobagem, foi dois pontos. Foi dito para ele de cara, olha, não vai ficar.
esquece, não há possibilidade dele permanecer. A partir daí veio a conversa. Então esse foi um ponto importante. Não houve margem para o Sampaoli reivindicar uma segunda chance para Pablo Fernandes. Não teve essa chance. Esse é um ponto. Segundo, olha, você está aqui com chance de ganhar títulos importantes. Você não teve culpa, quem fez a bobagem foi ele. Você vai sair com ele? Isso foi colocado para o Sampaoli, não exatamente claro com essas palavras, mas mais ou menos assim. O que eu quero dizer com isso? Os dirigentes foram colocando para ele que ele não tinha a obrigação de acompanhar o velho companheiro de trabalho, porque ele estava sendo desligado por cometer um erro grave, que é agredir um outro profissional, no caso o Pedro. Ou seja, ele não está sendo sacaneado. Você muitas vezes vê alguém pedindo demissão em solidariedade a outra pessoa, a um colega, quando esse cara que está sendo demitido está sendo sacaneado. Não foi o caso. Ele está saindo porque ele fez para merecer uma demissão. Isso aí me parece evidente. E aí o Sampaoli não era obrigado, foi dito para ele, a assumir uma culpa que não é dele. E abortar um trabalho que pode dar a ele a possibilidade de títulos importantes. Estava abatido o Sampaoli do domingo, evidentemente, mas acabou concordando em continuar, em seguir o trabalho à frente do time do Flamengo. Sobre o Pedro, que é bom também frisar, né? O Pedro, ele é a vítima, ele foi agredido, ele foi à delegacia, ele tem todo o direito de estar revoltado, isso aí não se discute. Mas existe uma outra questão, que foi inclusive o que gerou toda essa confusão. Não justifica, óbvio, mas também não pode o Pedro agir como ele agiu. A confusão começa, né, pelos relatos que foram feitos, né, porque o Pedro interrompe o aquecimento. Havia ainda uma substituição a ser feita, acabou sendo o Thiago Maia no lugar do Felipe Luiz, que já não tinha condições ideais para continuar em campo já no final da partida, tanto que o Thiago não é lateral esquerdo e foi colocado improvisado na função para fazer aquela parte finalzinha do jogo. E o Pedro, ele interrompe o aquecimento antes de ser liberado dessa tarefa. Ele poderia ser convocado pelo Sampaoli para entrar em campo a qualquer momento. Digamos que alguém se machucasse, o Gabriel, um outro jogador, ou o jogo continuasse 1-1 e no final o técnico resolvesse colocar não o Thiago no lugar do Felipe Luiz, mas segurar com o Felipe Luiz ali do jeito que dá e pôr um outro centroavante para tentar ganhar o jogo, mantendo de repente o Gabriel do campo, de repente tirando o próprio Felipe Luiz, né, trabalhando sem um lateral, abrindo um pouco o volante pela esquerda e colocando mais um homem na área. Um exemplo, tá aqui um exercício de imaginação, ele poderia fazer isso. O jogador tinha que estar pronto ali aquecido e ele interrompe o aquecimento. Se o Pablo Fernandes não faz a bobagem que fez, agredindo o Pedro seria certamente advertido pela sua conduta que foi de insubordinação. E tudo ficaria resolvido internamente ali. O Pedro ia ter que ia se justificar, evidentemente, e o clube tomaria alguma decisão disciplinar com relação a isso. E uma questão interna sem maiores consequências, como já houve recentemente do Gabigol, né, que teve uma reação intempestiva dentro do vestiário também, discutiu com o Marcos Braz e depois aí foi resolvido internamente esse imbróglio. Só que a coisa tomou um outro vulto, né? O preparador tinha até razão, é o que tudo indica, né, quando foi conversar com o Pedro, mas quando ele agride o Pedro, óbvio que ele perde a razão. Razão zero. Mas o Pedro também não está certo. O que o Pedro fez não é correto, é um precedente perigosíssimo e num outro momento, passado agora essa fase muito recente, né, da agressão, que evidentemente abala o jogador, ele deve estar muito chateado, evidentemente, não é para menos, haverá uma conversa com o Pedro e talvez alguma medida disciplinar venha a ser tomada, mas não vai ser agora. Eles vão respeitar esse momento do jogador para que as coisas se acalmem e depois possam ver como lidar com isso, de que maneira, lógico, ouvindo o atleta, os seus argumentos, para depois tomarem alguma decisão ou não com relação a esse ato de indisciplina que teria acontecido e despertado aí toda essa confusão que gerou um erro muito maior do Pablo Fernandes, que está desligado e durante a semana, no começo da semana, vai ter a sua demissão oficializada. Provavelmente não será justa causa, provavelmente. Mas deixa o Flamengo e o Sampaoli segue, vejamos de que maneira, se isso vai ou não abalar ali as estruturas internas e o andamento do time nessa temporada 2023. Teremos live nessa quinta-feira, depois do jogo entre Flamengo e Olímpia. Jogo às 9, live lá pelas 11h10, 11h15. E sempre destacando aqui também os links na descrição do vídeo para o canal de corte, clube de membros, o nosso curso online de jornalismo esportivo e também o meu blog no All Sport. Lá escrevo, inclusive, mais detalhes, bastidores sobre o tema desse vídeo, a permanência de Sampaoli e a reunião da noite de domingo no Rio de Janeiro, que definiu pela sequência de trabalho do técnico. E também, claro, o uso 360 com os produtos do canal, canecas, camisetas, também da Live Soft Open, que vai ser nessa segunda-feira, 10 da noite, no canal Arnaldo Gironi. Então, você acessa os links aqui embaixo, você pode aproveitar a promoção que está na sua tela e usar o cupom Mauro para comprar produtos com desconto no Use 360, que também é o nosso parceiro. É isso, valeu e saudações.